Olá, eu sou André Miceli e esse é o podcast da MIT Technology Review Brasil. Quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SaaS e da Salesforce. Hoje eu, Carlos Aros e Rafael Coimbra vamos falar sobre solidão. A conversa se baseia no artigo que saiu originalmente na Technology Review americana e nós traduzimos aqui na MIT Technology Review Brasil, que é Por que você se sente sozinho? A neurociência está começando a encontrar respostas. E entender a solidão de um neurocientista pode nos ajudar a entender melhor os custos do isolamento social. O artigo foi escrito pelo Adam Piori. Ele começa dizendo que muito antes do mundo ter ouvido falar da Covid-19, a Keitai começou a responder uma pergunta que ganhou uma ressonância nessa era de distanciamento social, que é: quando as pessoas se sentem sozinhas, elas anseiam por interações sociais da mesma forma que uma pessoa com fome anseia por comida? E ali os seus colegas poderiam detectar e medir essa fome nos circuitos neurais do cérebro. Se você chegar e perguntar para as pessoas na rua se elas sabem o que significa estar sozinho, provavelmente quase 100% das pessoas vão dizer que sim, explica a neurocientista do Salk Institute of Biological Sciences. Acontece que ninguém nunca encontrou uma maneira de testar isso de fato. Hoje, a academia encontra um número crescente de trabalhos epidemiológicos mostrando que a solidão aumenta a possibilidade de um indivíduo adoecer. Ela parece estimular a liberação crônica de hormônios que suprimem a função imunológica saudável. E aí é muito provável que nos próximos meses a gente veja o impacto da Covid-19 em escala global no que diz respeito à saúde mental das pessoas. E os psiquiatras já estão preocupados com o aumento das taxas de suicídio e overdose de drogas que o isolamento social junto com a ansiedade e esse estresse crônico estão ajudando a causar. A pesquisadora Tai, ela fala que a solidão é, obviamente, inerentemente subjetiva, que é possível você passar o dia completamente isolado e se sentir revigorado, ou se embriagar na miséria, alienado, rodeado por uma multidão. E aí tem um exemplo mais contemporâneo para ilustrar isso, que é você participar de uma ligação do Zoom com pessoas que você gosta, estar em outra cidade e se sentir profundamente conectado, e outras pessoas que se sentem extremamente solitárias quando passam por essa mesma situação, uma situação de extrema imprecisão. E eles foram estudar por que as pessoas reagem diferente a essas questões e como se comportam aquelas pessoas que demandam a proximidade social. Bom, em 2012, a Tai montou um laboratório no Picauer Institute for Learning and Memory, lá do MIT, e recebeu como orientando o trabalho de um estudante chamado Gillian Matthews, e o Matthews fez uma descoberta junto com a Tai, ali, que eles nem estavam procurando naquele momento, que quando eles estavam separando os ratos para fazer os seus experimentos, o isolamento social parecia ter mudado algumas células cerebrais, as chamadas neurônios DRN, que era uma forma que implicava, aparentemente, os ratos começaram a reagir de forma diferente e parecia haver algum tipo de implicação nessa célula e em relação à solidão. As primeiras constatações que eles fizeram é que quando eles estimulavam esses neurônios, os animais estavam mais propensos a buscar interações sociais do que outros ratos, e num experimento posterior eles mostraram que quando acontecia essa escolha, os animais evitavam ativamente as áreas das suas gaiolas que, quando entravam, desencadeavam essa ativação neurológica. Então, eles começaram a aventar a possibilidade de que esses neurônios que estavam ligados muito mais à percepção de perigo do que
qualquer outra coisa, fizesse com que um senso de preservação fosse despertado nesses momentos de contato em comunidade. E aí tem que ter um experimento, estão conduzindo um experimento em relação à pandemia, que faz a ideia é compreender como a fome de contato social é produzida no cérebro e ela pode permitir uma compreensão mais profunda do papel que o isolamento social desempenha em algumas doenças. Então, medir objetivamente a solidão no cérebro, ao invés de perguntar às pessoas como elas se sentem, pode fornecer com alguma clareza maior a conexão entre depressão, solidão e as outras doenças. E especificamente nessa relação entre depressão e solidão, é importante entender o que vem primeiro: se a depressão causa solidão ou se a solidão causa depressão. E essas relações de causa e efeito certamente vão mudar o tratamento dessas percepções. Então, existe uma questão vital para futuras pesquisas, que é quanto e quais tipos de interação social positivas são suficientes para atender essa necessidade básica que o desejo neural acaba despertando. Essas ligações biológicas e não somente psicológicas, entender de que maneira elas estão ligadas é fundamental tanto para a psicologia quanto para a psiquiatria e, consequentemente, para a saúde mental dos seres humanos. Vou começar perguntando para o meu amigo Rafael Coimbra. Rafa, você se sente sozinho em multidões? Pô, pergunta complexa. Eu acho esse conceito de solidão muito interessante, né? Porque às vezes a gente está extremamente conectado, sobretudo nessa área digital, e se sente sozinho, e às vezes a gente está no meio de uma multidão, também se sente sozinho, ou você está num lugar isolado, mas tem tanta gente ali no teu grupo de WhatsApp, ou você está numa videoconferência que você se sente em sociedade. Eu acho que esses parâmetros nessa era digital mudaram radicalmente. Tem um livro bacana que eu gosto da Sherry Turkle, uma pesquisadora que eu já tive a oportunidade de entrevistar, que é exatamente isso. O título do livro é Sozinhos Juntos, Juntos Sozinhos, em que ela questiona essa percepção de solidão / conectividade. Mas, de qualquer maneira, a gente está estudando, né, o texto mostra isso, e a pesquisa também, esses caminhos físicos. Então, eu não sei até que ponto a nossa conexão virtual ela supre ou deixa alguma lacuna em relação à coletividade original, a biológica, aquela que a gente sente desde que a gente surgiu enquanto espécie, né? Porque uma coisa que eu achei curiosa no texto é que a necessidade da sociabilidade ela foi muito mais para não sentir dor do que para sentir prazer. Então, dá a entender que as pessoas buscam essa comunicação com outras por alguma coisa ali, algum incômodo que elas sentem no momento do isolamento, e não como eu imaginava, eu vou sentir prazer em me conectar com outras pessoas. Tem um outro aspecto interessante nisso tudo, é que há um tempo atrás, lendo reportagens e tudo mais, tive a felicidade de descobrir que a NASA, entre os vários estudos que a NASA faz, ela tentava acompanhar os efeitos do confinamento entre os astronautas. E aí fazia aqueles testes, né, entre eles, não necessariamente para buscar mudanças físicas, embora essas mudanças físicas aparecessem, né, algumas dos estudos acabaram constatando isso, mas para tentar encontrar mudanças comportamentais e cognitivas, sobretudo. Né, identificar de alguma maneira aquilo que estava sendo alterado no comportamento desses caras. E se a gente for pensar que essa é uma situação limite para o ser humano, ficar confinado lá numa caixa que está na órbita da Terra, é um experimento bastante intenso. E aí quando a gente transporta isso para o nosso dia, para a nossa rotina atualmente, a gente descobre que esse mesmo confinamento está sendo estabelecido para uma porção de pessoas, né? E aí esse trecho do artigo que fala sobre se aproximar das pessoas para minimizar uma dor, para tentar, o experimento feito com os ratinhos ali, né?
para tentar minimizar algum tipo de incômodo, desconforto físico, explica também o porquê aumentou a procura de muita gente durante a pandemia por aplicativos, por plataformas para se manter, ainda que distantes fisicamente, mas próximas de outras, para manter o vínculo, para fazer com que essa conexão, essas relações humanas não se perdessem. Né? No caso do estudo da NASA, óbvio, de maneira bastante complexa, assim como esse estudo que está sendo descrito no artigo que a gente está discutindo, é possível perceber, foi possível no caso da NASA perceber por meio de autópsias que havia alteração importante em pacientes, no cérebro de alguns pacientes por causa da solidão, e que algumas das causas das mortes estavam relacionadas a esses distúrbios do cérebro. E agora é possível você rastrear isso de alguma maneira e identificar a origem de tudo isso. A gente menospreza de alguma maneira, né, de maneira generalizada, essas questões, dizendo, é frescura, fulano tá deprimido. Isso aí é frescura. Porque a gente não consegue materializar algumas dessas questões, porque elas não entram, não apresentam sintomas físicos. E o que esse estudo está mostrando, o que esse estudo da NASA, por causa dos astronautas, mostrou lá atrás, é que essa manifestação do isolamento, da solidão, vamos usar a expressão que se queira aqui, ela gera efeitos físicos. E aí, quando você consegue identificar isso fisicamente, você consegue criar uma espécie de rastreamento. E aí você consegue monitorar. O lado interessante disso é que a gente está partindo de conceitos que a psicologia já trabalhou. Aliás, aquele filme Divertidamente, que é uma aula de psicologia, aliás, tratou, começam a ser mostrados para as pessoas de maneira mais palpável por meios físicos. E aí isso muda tudo o que a gente entende desde então, né? Eu acho importante quando a gente começa a medir as implicações biológicas de percepções que até então eram tidas como psicológicas, como se essas coisas fossem facilmente separáveis. O que, no final das contas, nós, como produtos dos nossos sentidos biológicos, o que a gente sente está normalmente associado a cargas hormonais e descargas elétricas. Essa separação não ser feita me parece muito saudável, a gente entender que existe um pedaço do cérebro que pode ser manipulado, inclusive, para sentir em menor impacto os efeitos de um eventual isolamento como esse, me parece muito bom. Existem algumas estatísticas, estava dando uma procurada aqui, das estatísticas associadas a essas questões da solidão, e ali você tem 43% dos idosos reportam sentir solidão ao longo da semana. Um dia com essa percepção de solidão traz efeitos no corpo similares àquela pessoa ter fumado 15 cigarros em relação ao envelhecimento celular, às questões de descargas de hormônios que são negativos para o corpo. Enfim, existe uma implicação física, efetivamente. Como o Aros falou, se você fizer uma autópsia em pessoas que morreram em doenças que muitas vezes têm a decorrência de questões psicológicas, você consegue medir o impacto no organismo desses sentimentos ruins. O artigo da Technology Review, quem tiver interesse, vale muito a pena ler o artigo completo, porque ele vai detalhar essas questões. Ele fala na correlação entre essa percepção e o avanço do câncer e doenças cardíacas. Enfim, existem impactos muito significativos e medidos. Então, é importante que a gente tenha essa discussão nesse nível também que ultrapassa a simples a gente está ali conjecturando sobre uma questão psicológica e os impactos dessa questão psicológica. Quando a gente avalia os impactos físicos e as correlações entre
o que teoricamente é físico e o que teoricamente é psicológico, a gente encontra mais razões para tratar isso com seriedade. Mas vai lá, Rafa. Eu acho interessante a gente observar se a gente está caminhando. Então, está mais do que comprovado que causa algum mal a solidão. Mas, ao mesmo tempo, a gente está num momento de mundo impulsionado pela pandemia, mas esse movimento já vinha acontecendo, que é de uma economia de baixo toque. Né? A gente está automatizando muita coisa, as pessoas estão tendo cada vez mais facilidade com serviços, por exemplo, de entrega. E aí fica esse questionamento. Será que essa sociedade digital artificial ela vai suprir a nossa sensação de conectividade da mesma maneira como acontecia antigamente com a presença física? Hoje existe um mercado grande, já tem gente dizendo que essa economia de baixo toque vai virar a economia da solidão, porque as pessoas vão ficar enclausuradas em suas casas e apartamentos, recebendo serviços, trabalhando remotamente. Então, isso a gente ainda não conseguiu medir. Até que ponto a virtualização ela apresenta um efeito de igual para igual com a presença física. Acho que a gente ainda vai levar um tempo para observar e talvez a gente esteja montando, né, um quebra-cabeça aí que a gente vai ter que desmontar no futuro, porque se não funcionar essa virtualização, vamos ter que voltar a nos encontrar fisicamente com mais frequência. Ô Rafa, tem um detalhe nessa história aí. Algum tempo atrás eu entrevistei a professora Rosa Chubassi. Ela é gerontologista da Universidade de São Paulo e tem alguns estudos que traçam paralelo sobre como o brasileiro trata o envelhecimento e como os japoneses tratam essa mesma questão. E isso está muito próximo da forma como a gente encara o que é viver em sociedade, né? Você fala sobre essa economia de baixo contato, em que a gente muda os nossos hábitos para um maior distanciamento, e o brasileiro talvez se aproprie disso em parte. É uma questão cultural e social também muito importante aqui, sobre as aglomerações, sobre ser um povo muito caloroso, né? Você vai para outros países, o abraço, o beijo no rosto para o cumprimento ou para a despedida, ele não é muito bem visto como é visto aqui no Brasil. Então a gente tem essa coisa do contato, da comunidade, da proximidade, e não de uma frieza tão grande como em outras comunidades. Ao mesmo tempo, há uma indiferença muito grande no tratar o indivíduo, e a gente acaba expurgando os mais velhos, de alguma maneira, do dia a dia e do cotidiano, alijando ali essa parcela da comunidade, de maneira a trazer prejuízos para esses indivíduos que não deveriam ou que nós poderíamos evitar, né? A professora Rosa Chubassi fala sobre o se manter ativo, e um dos aspectos importantes, o André citava isso, do impacto da solidão sobre as pessoas, e esse já comprovado, é a perda da cognição. Você vai perdendo a capacidade cognitiva como um efeito dessa solidão, né? Você perde reflexos, você perde a capacidade de interação. E os idosos sofrem muito disso. É sobre pensar também numa sociedade que envelhece cada vez mais. Os casais têm menos filhos, ou seja, nós temos uma faixa etária maior, né? A balança vai se inverter daqui a algum tempo. E a gente tem que começar a pensar isso na construção dessa sociedade. E ter esses dados, ter esses números e a possibilidade de mapear tudo isso, nos oferece uma outra possibilidade, que é a de prevenir e mudar a maneira como a gente interage enquanto sociedade, partindo disso que você diz sobre a forma como a gente consome, a nossa interação, para fazer com que a gente não perca esse vínculo que é tão importante para fazer com que a nossa sanidade mental prevaleça e permaneça, né? É uma forma de, partindo da pesquisa no campo da saúde, a gente também mudar o nosso DNA enquanto sociedade. Sim, é verdade. E essas discussões são importantes. A gente
a gente também se motivou a fazer essa discussão em função desse momento Setembro Amarelo, que é uma época onde as questões de prevenção a suicídio e de saúde mental acabam aparecendo com maior intensidade e evidentemente, esse momento, aliado ao momento em que vivemos, de dificuldade psicológica, é claro, ninguém vai sair igual ao que entrou dessa história toda, independentemente de existir ou não motivo para o isolamento no formato que ele vem sendo feito, a gente sabe que os impactos disso, esses impactos vão ser muito significativos. E a gente precisa discutir sobre isso, para que as pessoas entendam que isso é normal, que essas relações com o corpo também são normais e que elas precisam encontrar formas, é claro que nem sempre tão simples e nem sempre sem que haja ajuda de um profissional ao lado, mas que as pessoas precisam encontrar formas de tratar os impactos dessa solidão. E que fiquem de olho também nos seus parentes, em amigos mais próximos. Muitas vezes essa é uma questão bem mais silenciosa do que parece. Bom, vou virar a chave aqui. Quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SaaS e da Salesforce. Vou perguntar para o Rafa o que a galera tem que ficar ligado, o que vai acontecer e a galera precisa prestar atenção essa semana. Um anúncio que foi feito para variar na China, eu que adoro estudar tendências que vêm da Ásia e que eu acho que vai sacudir o mundo. A Huawei, a tão famosa e polêmica Huawei, que está aí na briga do 5G, entre outras coisas, com os Estados Unidos, anunciou a nova versão do seu sistema operacional. A Huawei já tem há muitos anos, mas agora ela vai abrir no fim do ano para smartphones, desenvolvedores, o Harmony OS. Isso por quê? Porque com essa briga toda entre Estados Unidos e China, os Estados Unidos proibiram o Google de atualizar os serviços que rodavam no sistema Android dos aparelhos Huawei. Então a Huawei ficou ali meio que capenga, né? Quem tem um celular Huawei usa o Android, que teve ali origem no Google, mas não consegue usar as aplicações, né? O Google Maps ou qualquer outra aplicação do Google. E isso era um problema para a Huawei. E o que a empresa fez? Deu a volta por cima. Disse mais ou menos o seguinte: não posso usar, vou criar o meu. Então ela está criando, né, já tinha, mas agora vai abrir, inclusive está criando a plataforma aberta, usando a mesma estratégia do Google, está fazendo o Open Harmony, que é o sistema aberto para outros desenvolvedores. Isso é importante a gente ficar de olho, porque em algum momento, se vingar, se ela conseguir fazer um sistema operacional robusto e aplicações robustas, talvez boa parte do mundo comece a usar o sistema da Huawei e não do Google. Então pode ter sido um grande tiro no pé essa briga, essa proibição de não deixar que empresas norte-americanas se relacionem com empresas chinesas como a Huawei. Quem sabe daqui a 5, 10 anos o mundo será dominado por um sistema chinês. Hoje a gente sabe que o Android é o principal, né, em smartphone, e tem o iOS, então os dois são norte-americanos. Mas quem sabe essa roda aí não vai girar em pouco tempo. Rafa, poucas vezes eu concordei tanto com você. Na época que esse anúncio foi feito, eu falei exatamente, inclusive com essas palavras, um enorme tiro no pé. Quando a gente imagina tudo que vem sendo construído de devices e se a gente assumir que esses devices, tudo que é televisão, smartphone, os carros, quando a gente der uma alternativa para que outros fabricantes embarquem um sistema operacional chinês em tudo que vai estar conectado, não tem a menor dúvida de que teremos pela primeira vez na história um sistema operacional que não seja americano como o mais utilizado no mundo, e isso tem implicações muito sérias para os desenvolvedores. Primeiro, para o mercado de sistemas inteiro, todo mundo vai precisar reescrever as suas aplicações ou escrever em 3 versões, já é um momento
complexo escrever, uma escolha complexa escrever em duas, porque quando você desenvolve nativo, você acaba lançando mão de recursos que você precisa abrir mão quando você cria soluções híbridas. A gente viveu um pouquinho disso quando o Windows ainda tinha a pretensão de ser um sistema operacional para telefone celular. Era bastante complexo isso. Tiramos um sistema operacional e agora vamos inserir um novo. E aí tem essa questão de projeto de poder, da tecnologia fazer parte do projeto de país, e aparentemente Donald Trump não olhou para isso muito bem. Acho que foi um tremendo tiro no pé e estou muito curioso para entender como ele vai se comportar a partir de agora. Diga lá, Aros. Não só a questão de que a gente já viu outros sistemas operacionais tentarem brigar por espaço com o Android, com o iOS, e acabaram não conseguindo prosperar como poderiam, porque não tinham não contaram com uma adesão importante de desenvolvedores. Só que se a gente pensar que sozinha a Huawei tem quase metade do mercado de smartphones da China, tem quase 20% do mercado global de smartphones. Eu duvido que algum desenvolvedor atento ao que está acontecendo no mundo vai ficar fora dessa competição e vai deixar de desenvolver algo compatível com essa plataforma. Então é uma nova versão, foram várias novidades no anúncio. Ele, aliás, né, Rafa, traz uma forte inspiração em layouts já conhecidos do público do ponto de vista de design, mas vai, com certeza, já nasce com esses dois passos à frente em relação a outros competidores. A Huawei tem um mercado interno gigantesco e um empurrão também muito grande do governo chinês. Isso a gente não pode esquecer. E as companhias americanas estão sendo muito atingidas e estão pressionando a Casa Branca. A gente acompanha o noticiário e vê como essa articulação acontece, mas sem sucesso. Parece que essa guerra do Trump contra os chineses vai ter de fato como vítima as companhias americanas, que já estão vendo a perda de um espaço significativo para elas aí, em nome das companhias chinesas que vêm se movimentando com força. O contra-ataque já começou. E Aros, qual a sua notícia para a galera ficar ligada? Olha, André, uma movimentação importantíssima no mercado financeiro aqui no Brasil. A gente já falou muito sobre a guerra das fintechs, e agora um anúncio importante do Nubank, que comprou a Isinvest, a maior corretora independente aqui do Brasil, que tem um portfólio bastante grande, uma representatividade muito grande, uma carteira importante para investimentos aqui no Brasil. O Nubank vai lá, faz uma proposta. Já fazia um tempo que a Isinvest procurava um parceiro para poder ganhar tração e crescer. O Nubank queria ampliar o seu portfólio, então juntou-se a fome com a vontade de comer, e esse anúncio que deixa com o cabelo em pé alguns banqueiros tentando entender o que aconteceu, e eles não viram. Porque enquanto os bancos tradicionais, vamos dizer assim, estão olhando para algumas mudanças no sistema financeiro aqui, Open Banking, a briga pelo Pix, que a gente já comentou e tudo mais, tem aí uma movimentação de fintech, de insurtech, enfim, dessas startups acontecendo, e alguns estão perdendo o bonde. Se a gente olha hoje o mercado, empresas como a Isinvest têm uma representatividade grande, algumas delas têm como investidores bancos, mas não chega próximo daquilo que os bancos há algumas décadas atrás estavam acostumados como dominação de mercado. Golaço do Nubank, que ainda não conseguiu fechar no azul, é importante registrar, fez uma compra de muito dinheiro, mas não consegue fechar no azul, mas de todo modo conta com a simpatia dos investidores e rodada após rodada vem recebendo aportes. Então
tem coisa acontecendo ali. Os investimentos têm atraído muita gente, afinal de contas a taxa básica de juros está lá no chão, e aí investir em renda fixa e aqueles investimentos mais conservadores não está dando nada. Logo, as corretoras acabaram ganhando espaço e as fintechs por consequência disso também. O jogo está apertado. Acho que o Nubank agora ganha oxigênio e dá um novo oxigênio para a Easy Invest. Resta saber se o Banco Central e se o CAD aprovarão a transação. Tudo indica que sim, pelo menos o que os especialistas estão apontando é que haverá a anuência dos dois órgãos, e aí é entender como é que o mercado se organiza. O Roxinho marcou um golaço. E eu tô doido para ver como as coisas vão se comportar quando tivermos Open Bank e Pix nessa história toda. Quando tivermos startups lidando com as novas tecnologias e os próximos movimentos do mercado financeiro. Rafa, é isso? É isso. Lembrando aí o pessoal que esse e outros assuntos relacionados ao tema que discutimos aqui hoje, aos temas, estão lá no nosso site mittechreview.com.br. Se você tiver também sugestões, pautas, mande pra gente o e-mail no redação@mittechreview.com.br. Maravilha. Um abraço para você, meu amigo, e um abraço para você, Carlos Aros. Um abraço para você, meu parceiro. E na semana que vem tem mais, mas até lá, aqueles que nos acompanham podem ficar ligados nas nossas redes sociais, @MITTechReviewBR. É só nos acompanhar por lá, tem sempre novidade. Muito bom. Quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SaaS e da Salesforce. Semana que vem tem mais MIT Technology Review. Um abraço, Rafa Coimbra. Um abraço, Carlos Aros. Um abraço para todo mundo que nos ouve. Tchau.